Eles estavam no meu apartamento em Seattle como se fossem os donos. O perfume da minha mãe era afiado como uma lâmina. O sorriso irônico do meu irmão era um desafio silencioso. Sou Olivia, tenho 32 anos e construí uma vida a partir dos restos que eles nunca notaram. 6 dígitos, um escritório de canto, uma vista para o Puget Sound que brilha como uma promessa. Mas naquela quinta-feira, Victoria e Liam não estavam lá para admirar a minha vista. Eles queriam o meu dinheiro, e eu já estava cansada de sangrar por eles. O ar crepitava com suas expectativas, e eu sentia o velho peso de suas vozes, aquelas que sempre me chamaram de egoísta, dramática, exagerada. Desta vez, eu não iria me curvar. Os saltos de Victoria batiam no meu piso de madeira. Seus olhos avaliavam meus móveis como se ela estivesse colocando preço neles. Você está sendo egoísta, Olivia, ela disse, com a voz fria como gelo. É isso que a família faz. Eu já tinha ouvido essas palavras antes. Quando eu tinha 13 anos, dei meus $200 de aniversário para que Liam pudesse ir ao acampamento de futebol. Aos 17, perdi meu baile de formatura para pagar um tutor de SAT porque eles não podiam bancar os dois. Aos 22, conciliava 3 empregos na faculdade, enquanto Liam, agora com 36, aproveitava a aposentadoria do nosso pai em seu terceiro negócio fracassado, ainda morando de aluguel na casa de hóspedes deles em Tacoma. Cruzei os braços firmemente. Não, eu disse, eu não vou te dar meu dinheiro. Victoria piscou como se eu tivesse lhe dado um tapa. Seus lábios se apertaram. Não é o seu dinheiro, é dinheiro da família. Nós te criamos. Meu pulso martelava, mas minha voz permaneceu firme. Vocês me criaram para sobreviver a vocês, e eu me sustentei. Ela ficou parada ali, uma estranha na minha casa, sem jamais me parabenizar pelo trabalho que me trouxe até aqui, $120 mil por ano, com benefícios completos. Liam se encostou no balcão da minha cozinha, sorrindo como se já tivesse vencido. Olha, Liv, ele disse, não precisa ser tão dramático, só ajuda a gente. Minha nova startup é sucesso garantido. Encarei seus olhos. Eu não vou financiar a sua quarta startup. Liam, você já gastou o fundo de emergência da mamãe e o 401k do papai. Eu não sou o próximo. O rosto dele se contorceu. Uau, agora você acha que é melhor que a gente? Eu não vacilei. Não, respondi suavemente. Eu sempre soube que era. Os olhos de Victoria brilharam. Nós somos sua família. Sem a gente você não seria nada. Abri a porta e senti a garoa de Seattle sibilando lá fora. Então vocês vão ficar bem sem mim. Ela não se moveu. Sua voz era baixa. Você vai se arrepender disso. Sangue é sangue. Fiquei olhando até ela sair, Liam arrastando os pés atrás como uma criança emburrada. A porta se fechou, e eu suspirei, achando que tudo tinha acabado. Eu estava errada. Naquela segunda-feira, a 16 quilômetros dali no meu escritório, a recepcionista me entregou um envelope, o rosto pálido de preocupação. Sinto muito, Olivia. Você precisa assinar. Um homem de terno esperava no saguão, com um sorriso presunçoso. Olivia, certo? Você foi notificada. Minha mão permaneceu firme até eu abrir o envelope na sala de descanso, enquanto as luzes fluorescentes zumbiam como vespas. Petição de tutela por incompetência mental. Sentei com força, o papel tremendo nas minhas mãos. Eles não queriam apenas o meu dinheiro. Eles queriam me apagar. Cresci em uma casa onde o silêncio era a moeda corrente. Aprendi a valorizar uma boa transação. Em Tacoma, a 56 quilômetros ao sul, Liam poderia ter incendiado a cozinha e ainda assim seria chamado de criativo. Eu, em compensação, fui castigada por tirar um B+ em matemática. O favoritismo nunca foi sutil. Era um aniversário sem velas. Meu nome mal era mencionado na mesa de jantar, enquanto minha mãe dizia para os vizinhos, Liam é o nosso pequeno gênio. E eu ali, segurando a carta de uma bolsa de estudos na mão. Aprendi cedo a manter registros. Aos 11 anos, gravei minha mãe me acusando, aos gritos, de roubar uma pulseira que Liam tinha penhorado por causa de maconha, mas ela nunca questionou ele. Esses arquivos, guardados com backup em 3 unidades diferentes, eram minha armadura. De volta ao meu apartamento, abri meu laptop. Pastas organizadas por data, por dor, gaslighting, ameaças, manipulações, mensagens de voz, a voz fria da minha mãe dizendo, não nos envergonhe, Olivia. Ajude o Liam. Ao fundo, a risada de Liam. Minha voz começava baixa e ficava mais forte. Eu não era louca.
Só tinha sido criada por pessoas que precisavam que eu acreditasse que era. Minhas mãos pararam de tremer. Eles tinham vindo atrás de mim, mas eu estava preparada há anos. Eles me treinaram para sobreviver. Agora, enfrentariam a mulher que eu me tornei. O horizonte de Seattle brilhava através da minha janela, uma cidade que não ligava para o meu passado, mas que abrigava o meu futuro. Sou Olivia, tenho 32 anos e os documentos do tribunal da minha própria família estavam na minha mesa como uma arma carregada. Incompetência mental, uma mentira criada para roubar a minha vida. Eu já tinha sobrevivido aos jogos deles antes, mas desta vez era guerra, e eu sabia que não podia lutar sozinha. Meu laptop brilhava com evidências, anos de palavras usadas como armas contra mim. Eu precisava de aliados. Pessoas que enxergassem a verdade por trás das mentiras polidas deles. A cidade pulsava lá fora, e eu peguei o telefone com o coração acelerado. Liguei para a única pessoa que sempre esteve ao meu lado. Nico atendeu no segundo toque, a voz firme e preocupada. Liv, o que aconteceu? Exalei, sentindo o peso daqueles papéis esmagando meu peito. Eles estão tentando me colocar sob tutela, alegando que eu não sou capaz. Silêncio. Que diabos é isso? Disse Nico. Meu velho parceiro de debates da faculdade conhecia bem as cicatrizes que eu carregava da infância em Tacoma, as birras de Liam, o gelo da minha mãe, a ausência constante do meu pai. Preciso de ajuda, falei. Ajuda jurídica. E acho que sei a quem recorrer. Ele não hesitou. Me mande tudo. Nós vamos enterrar esses desgraçados. Sorri, o primeiro sorriso em dias, e enviei para ele meu arquivo por e-mail, mensagens de texto, gravações, capturas de tela das exigências de dinheiro de Liam às 2 da manhã. Depois peguei um velho álbum de fotos do último Natal, escondido no sótão da casa dos meus pais, debaixo de formulários de imposto de renda e dos dentes de leite de Liam, a 35 metros de distância. Uma foto de 1993 mostrava minha mãe mais jovem, ao lado de uma mulher que tinha os mesmos olhos que eu. Atrás da foto, escrito com tinta já desbotada, lia-se: Avete, não conte ao Derek. Mamãe dizia que uma veterinária chamada Avete havia morrido. O Google me disse outra coisa: Avete estava viva. Era advogada de família em Bellevue, 24 quilômetros a leste, usando o sobrenome de solteira da minha mãe. Dirigi sob a garoa, segurando a foto como se fosse um amuleto, até o consultório de Avete MC Bride. Entrei sem marcar hora. A recepcionista hesitou. Sem horário agendado. Engoli em seco. É sobre a Vitória. Os olhos dela piscaram, e ela disse: espere aqui. 10 minutos depois, Avete surgiu mais velha, cabelos grisalhos presos num coque apertado, terno elegante combinando com um olhar afiado. Ela parou ao me ver, os olhos arregalados. Olivia. Assenti e entreguei a foto. Encontrei isso no sótão deles. Você está nela. Ela apertou o maxilar enquanto observava a imagem. Não achei que ela tivesse guardado isso. Tirei da bolsa os documentos do tribunal. Eles estão tentando me declarar mentalmente incapaz para tomar o controle dos meus bens. Avete examinou os papéis, a expressão fechada. Isto é sério. Encarei-a. É por isso que estou aqui. Você é a única que eles tentaram apagar, como fizeram comigo. Ela se recostou na cadeira e bateu levemente nos documentos. Você tem provas? Abri meu laptop. Mostrei mensagens de voz, textos, e um vídeo de Liam exigindo $5.000. Seus olhos se tornaram ainda mais atentos. Envie tudo para mim. Vamos apresentar uma resposta e pedir uma audiência. Assenti, sentindo uma onda de alívio me invadir. Obrigada. Ela fez uma pausa antes de dizer: Olivia, você entende o que está começando? Não pisquei. Não fui eu quem começou. Foram eles. De volta a Seattle, dirigi 19 quilômetros até Reno para encontrar Savannah, a ex-namorada de Liam, em seu pequeno e arrumado apartamento. Um cachorro latiu nos fundos. Ela apareceu na porta, braços cruzados, o rosto mais sério do que da última vez que a vi, num daqueles jantares de família forçados. Por que agora? Ela perguntou. Inclinei-me para frente. Porque você sabe quem o Liam realmente é, e eu acho que você está cansada de fingir. Ela me estudou por um instante, depois deu um passo para o lado, abrindo caminho para eu entrar. 5 minutos depois, ela jogou um moletom sobre a pilha de roupas sujas e sentou no sofá, as pernas balançando nervosamente. Ele esvaziou nossa conta conjunta, disse ela. Falou que era uma emergência de negócios.
Comprou um drone e um PS5. Assenti. Isso soa bem como ele, respondi. Savannah soltou uma risada seca. Ele dizia que eu tinha sorte de estar com ele. Que meu emprego não importava porque ele seria milionário aos 30. Ele tem 36. Abri meu aplicativo de gravação de áudio. Posso gravar? Perguntei. Ela hesitou por um segundo, depois assentiu. Mas só se você me proteger no tribunal. Prometi que tentaria, e comecei a gravar. Ela respirou fundo. 2 anos atrás, no dia de ação de graças, na casa dos seus pais, Liam estava bêbado, gritando sobre a sua promoção, falando que você se achava melhor do que todo mundo. Meu celular estava no quarto do bebê, com o monitor ligado. Pegou tudo. Meus olhos se arregalaram. Você tem essa gravação? Ela me entregou um pendrive, seus dedos gelados tocando os meus. Tem mais, disse ela. Sua mãe me contou que você era instável, que tinha surtos. Disse que, se Liam precisasse proteger a família, eles tinham um jeito de lidar com você. Meu estômago se revirou. Ela disse isso para você? Savannah assentiu. Na época, eu não acreditei, só fui entender depois, vendo como eles te tratavam. Saí dali com o pendrive na mão, que parecia pesar muito mais do que o tamanho sugeria. De volta ao meu apartamento, encontrei Nico sentado no chão, o laptop aberto, organizando os arquivos. Essa mensagem de voz, ele disse, onde sua mãe fala que você é igual à sua tia, sempre estragando tudo. Isso é ouro, prova que ela sabe da existência da Avete. Peguei o pendrive e entreguei para ele. Essa aqui é a gravação do Natal de 2018. Liam me chamando de parasita por eu não pagar o empréstimo do carro dele. Nico assobiou. Sua família é uma bagunça, Liv. Fiquei olhando para a tela, onde pastas nomeadas ameaças e manipulação estavam abertas. Você só viu os destaques, murmurei. Ele levantou os olhos. Você está bem? Eu não sabia, mas estava pronta. Eles pensaram que podiam me destruir. Eu mostraria a eles que não. O escritório de advocacia em Bellevue cheirava a couro e livros antigos, um mundo totalmente diferente da casa abafada em Tacoma onde eu aprendi a esconder minha voz. Sou Olivia, 32 anos, e naquele momento meu laptop estava aberto sobre a mesa de uma veterinária. Pastas cheias de gaslighting, ameaças, manipulação, um verdadeiro mapa da minha sobrevivência. A petição de tutela se erguia como uma tempestade prestes a desabar. Mas, desta vez, eu não estava sozinha. As habilidades técnicas de Nico, o pendrive de Savannah e a mente afiada de Avete eram o meu arsenal. A chuva batia nas janelas de Seattle, constante como um pulso, e eu sentia isso dentro de mim, a transformação do medo em luta. Minha família achou que poderia me destruir. Eles esqueceram quem, afinal, eles mesmos treinaram. Avete recostou-se na cadeira, examinando atentamente uma mensagem onde Liam exigia $5.000 às 2 da manhã. Isso é ouro, disse ela, a voz tão áspera quanto seu terno. Prova intenção, padrão e caráter. Assenti, sentindo o peso de anos começando a se dissipar. Qual é o nosso próximo passo? Avete bateu a caneta contra a mesa. Apresentamos uma resposta à petição, pedimos uma audiência e anexamos tudo isso como prova. A gravação do dia de ação de graças da Savannah, suas mensagens de voz, as mensagens de texto, mas vamos precisar de mais. Ela fez uma pausa, olhando para mim. Registros médicos, histórico de emprego, qualquer coisa que comprove sua estabilidade. Peguei uma pasta da minha bolsa e deslizei até ela. Registros escolares, avaliações de desempenho, histórico financeiro limpo, sem dívidas, sem diagnóstico psiquiátrico, listei. Avete abriu a pasta e seus lábios se contraíram em um quase sorriso. Subestimaram você. Ela ficou em silêncio por um momento, então seus olhos se estreitaram. Tem mais uma coisa, a foto que você encontrou, com sua mãe, eu e Thomas. Acho que ele é seu verdadeiro pai. Minha respiração falhou. Você tem certeza? Ela balançou a cabeça. Ainda não, mas Vitória alterou sua certidão de nascimento em 1995. Se Derek não for seu pai, a reivindicação deles desmorona. Senti meu estômago revirar. Por que ela faria isso? O olhar de Avete endureceu. Dinheiro. Se você for filha de Derek, eles podem vincular você aos fundos da família. Se não for, eles não têm base legal. Engoli em seco. Vamos fazer um teste de DNA, sem chamar atenção.
Ela sentiu, já se levantando. Teremos os resultados em uma semana. De volta ao meu apartamento em Seattle, a 24 quilômetros dali, encontrei Nico largado no meu sofá, o laptop iluminando seu rosto. Essa gravação do Natal de 2018. Ele disse, onde Liam grita chamando você de parasita por não pagar o empréstimo do carro dele. É brutal. Sentei ao lado dele, vendo as luzes da cidade piscando pela janela. Reproduz. A voz arrastada de Liam ecoou pelos alto-falantes. Ao fundo, a voz fria da minha mãe. Olivia, não faça cena. Nico estremeceu. Isso mostra que eles vêm te manipulando há anos. Assenti e abri outra gravação. Uma mensagem de voz da minha mãe. Você é igualzinha à sua tia, sempre estragando tudo. Nico sorriu, satisfeito. Isso é ouro, prova que a veterinária existe e que eles mentiram sobre ela. Ficamos organizando os arquivos até tarde da noite, rotulando cada item como prova admissível. Uma nova mensagem de texto da Savannah apareceu. Um extrato bancário anexo mostrava que Liam abriu uma linha de crédito de $10.000 usando o nome dela. Ele disse que a Vitória cobriria. Ela escreveu. Encaminhei imediatamente para a VET. Isso é fraude, avisei. Nico me olhou com seriedade. Liv, isso não é só sobre a tutela, é muito maior. Olhei para as pastas, para os registros que resumiam minha vida em datas, horários e feridas abertas. Sempre foi assim. Nico cutucou meu ombro. Você está pronta para isso? Eu não sabia, mas não ia recuar. Na manhã seguinte, a VET me enviou o rascunho da resposta à petição por e-mail, com cópia para mim. Estamos solicitando uma avaliação psicológica independente. Ela escreveu. Voluntariamente, isso vai desmontar a acusação de incompetência mental. Li o documento. As palavras dela eram precisas, cortantes, como lâminas. Ela havia destacado a gravação da Savannah, meus registros financeiros, meu salário anual de $120.000, sem histórico de inadimplência. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, de poder. Eles tentaram me rotular como instável. Mas eu havia construído uma vida que eles não podiam tocar. E agora eu usaria tudo isso para destruí-los. Encontrei Nico em um restaurante, a 8 quilômetros do meu escritório, e entreguei a ele um pendrive. Mais mensagens de texto. Disse, Liam me ameaçou no ano passado. Disse que ia acabar comigo se eu não enviasse $3.000. Nico ligou o laptop e assobiou. Esse cara é um processo ambulante. Tomei um gole do meu café, sentindo o vapor se agitar com uma determinação dentro de mim. Ele estava prestes a descobrir quem realmente era. As palavras de Avete ecoaram na minha mente. Eles subestimaram você. E de fato, tinham subestimado. Eu não estava lutando apenas por dinheiro, estava lutando pelo meu nome, pela minha verdade, pela minha vida. A audiência seria em 2 semanas, e eu estava afiando minhas lâminas. A casa de Tacoma surgiu na escuridão da meia-noite, a 56 quilômetros do meu refúgio em Seattle, envolta num silêncio mais pesado que a chuva. Meu nome é Olivia, tenho 32 anos, e o sótão daquela casa escondia segredos que minha família achava que tinham enterrado para sempre. O teste de DNA solicitado por Avete ainda estava pendente, mas eu precisava de mais provas, algo além das gravações. A audiência de tutela se aproximava, e a sessão de mediação no dia seguinte seria o primeiro teste da minha força. Minha chave ainda funcionava. A porta rangeu quando a empurrei, meu coração disparado no peito. Eles tentaram me apagar. Agora eu estava reescrevendo a história. O cheiro de poeira e mentiras impregnava o sótão. As caixas de decoração de Natal escondiam o velho cofre que eu lembrava de ter visto quando criança. Vitória sempre dizia que lá dentro só havia papelada chata. Ajoelhei-me diante dele, passando os dedos pelo mostrador. Aniversário do Liam. Claro, mais uma prova de quem era o favorito. Girei o mostrador. O clique seco ecoou no sótão. Dentro, encontrei pastas desorganizadas, declarações de imposto de renda, documentos legais, e um envelope com meu nome escrito à mão, em uma letra trêmula. Abri com as mãos tremendo, mal conseguindo respirar. Olivia, se você está lendo isso, é porque falei com você. Eu vi você crescer mais forte do que Vitória jamais poderia imaginar. Você merece saber a verdade. Com amor, aposto. Meus olhos arderam. Ela esteve lá. Silenciada, como eu. Mas me deixou uma tábua de salvação. Outro envelope, endereçado à Vitória.
Continha uma cópia da minha certidão de nascimento de 1995, listando Derek como meu pai. Mas havia também uma carta autenticada insinuando que Thomas era, na verdade, meu verdadeiro pai. Meu peito apertou. Eles haviam reescrito minha identidade para manipular um fundo fiduciário, canalizando o dinheiro do meu avô exclusivamente para Liam. Guardei os documentos na bolsa, sentindo as paredes do sótão se fecharem ao meu redor. A casa estava quieta, mas viva, respirando as mentiras que tentaram enterrar. Dirigi de volta a Seattle com o envelope queimando no banco do passageiro. No dia seguinte, a casa em Tacoma cheirava a limpador de limão e falsidade. 56 quilômetros separavam aquele lugar da minha verdade. A mediação obrigatória determinada pelo tribunal era uma armadilha, mas a Vet garantiu que era uma estratégia. Deixe-o se expor, ela disse. Vitória me recebeu com um sorriso falso. Olivia, você parece cansada. Entrei na casa sem hesitar, minha voz firme e cortante. Você parece desesperada. Derek, na sala de estar, agarrou uma caneca de café, sem conseguir encarar meus olhos. A mediadora, uma mulher tranquila na casa dos 50 anos, abriu seu caderno. Vamos começar. Vitória falou primeiro, com aquela voz açucarada de sempre. Nós amamos nossa filha, mas ela anda estressada, tomando decisões irracionais. Bofei, como se dissesse não vai ser tão fácil assim ganhar meu dinheiro. O sorriso de Vitória sumiu. Como pode nos acusar de roubo? Deslizei uma folha impressa sobre a mesa. Em 2017, minha mãe me pediu para ser consignatária de um empréstimo de $20.000 para o Liam. Eu recusei. Ela me chamou de garotinha egoísta. A mediadora levantou uma sobrancelha. O rosto de Vitória permaneceu impassível. Fora de contexto, ela tentou argumentar. Peguei outro papel, uma mensagem do Liam. Mande-me $5.000 ou eu vou arruinar você. Derek finalmente se manifestou, a voz fraca. Olivia, você está exagerando. Virei para ele, sentindo o peso da foto de Thomas na minha bolsa, como uma granada pronta para explodir. Você sabia que eu não sou sua filha? O silêncio desabou sobre a sala. Vitória empalideceu. Derek piscou, confuso. O quê? Continuei, a voz firme. Minha mãe teve um caso com Thomas quando fui concebida. Vocês alteraram minha certidão de nascimento para me vincular ao fundo familiar e depois canalizaram tudo para o Liam. Vitória se levantou, a voz estridente. Isso é ridículo. A mediadora pigarreou. Vamos fazer uma pausa. Balancei a cabeça. Não, estamos terminando. Vitória se inclinou sobre a mesa, os olhos arregalados. Você acha que pode nos destruir? Você é só uma garotinha amargurada com problemas de pai. Apertei a bolsa contra o corpo. Não, eu sou uma mulher com provas. Me virei para Derek. Você sabia? Ele não respondeu. Vitória respondeu por ele. Ele sabia, e não se importava, desde que o dinheiro ficasse na família. Derek estremeceu. Vitória. Olhei firme para ele. Você é pior do que ela. Saí da sala, a porta batendo atrás de mim. A chuva batia no meu rosto, mas eu me sentia viva livre. De volta a Seattle, liguei para a Vet, a voz firme. Encontrei documentos no cofre, minha certidão de nascimento original, uma carta sobre Thomas, provas de que roubaram minha herança. Ela soltou um suspiro do outro lado da linha. Isso é dinamite. Se o DNA confirmar que Thomas é seu pai, o caso deles está morto. Abri o envelope e reli a carta de Avete. Tinha mais. Ela escreveu que eu era mais forte do que eles jamais imaginaram. A voz de Avete suavizou. E ela estava certa. Desliguei e fiquei olhando as luzes da cidade pela janela. Eles tentaram construir uma gaiola ao meu redor, mas eu encontrei a chave. A audiência estava a poucos dias de acontecer, e eu não lutava apenas pelo dinheiro. Eu lutava pelo meu sangue, pelo meu nome, pela minha verdade. O tribunal do condado de King, em Seattle, cheirava madeira polida e tensão, e os tetos altos ecoavam sussurros de justiça. Meu nome é Olivia, tenho 32 anos, e hoje as mentiras da minha família enfrentariam um fogo que eu acendi com anos de evidências. A petição de tutela era o laço que eles armaram para mim, mas eu tinha minhas armas, a estratégia de Avete, a gravação da savana, os segredos do viciado, minha certidão de nascimento e a carta de Avete. Nico sentou-se ao meu lado,
segurando uma garrafa de água com a mão firme, enquanto Savannah, na galeria, assentia silenciosamente um voto mudo de apoio. O eco das gavels nos chamou para levantar, e eu respirei fundo, pronta para incendiar o império deles. A juíza Reed, alta e imponente, varreu a sala com o olhar afiado como um bisturi. Meus pais e Liam estavam do outro lado do tribunal, vestidos como se fossem parte de um cartão postal de Natal perfeito. Mas hoje, a máscara deles ia cair. Vitória, com seu colar de pérolas, Liam em um terno amarrotado, e Derek encarando o chão. O advogado deles, Carson Rose, com aquele ar presunçoso. Meritíssima, começou Carson. A família Reis solicita a tutela por preocupação com o bem-estar mental de Olivia. Ela demonstrou comportamento errático e paranoico, isolando-se e tomando decisões financeiras imprudentes. Quase ri. A Vet se levantou, a voz calma, porém cortante. Objeção. Não há evidência médica, boletins de ocorrência ou qualquer instabilidade financeira que sustente essa alegação. Minha cliente possui uma renda anual de $120 mil e um histórico impecável. A juíza assentiu, sustentado. Atenha-se aos fatos, senhor Carson. Carson pigarreou. Temos depoimentos de familiares relatando explosões emocionais. Liam subiu ao banco das testemunhas, exibindo-se como se estivesse no próprio palco. Olivia se afastou de nós sem motivo, ele disse, com fingida preocupação. Acusou nossa mãe de roubo, coisas absurdas. Sempre foi emotiva, do tipo que grita com o carregador do celular. Meu punho se fechou embaixo da mesa. A Vet sussurrou. Deixe-o falar. Carson sorriu, satisfeito. Ela é financeiramente irresponsável? Liam se inclinou para a frente. Ela comprou um sofá de $2 mil enquanto todos nós estávamos passando por dificuldades. A Vet se levantou imediatamente. Objeção. A renda dela comporta essa compra. Os problemas financeiros da família derivam dos negócios mal-sucedidos de Liam. Os olhos da juíza Reis se estreitaram. Continue. Vitória foi a próxima a subir ao banco, e seu olhar cortante pousou em mim. Olivia sempre foi sensível, ela disse, numa voz embargada de falsa tristeza. Tentamos ajudar, mas ela nos afastou. Acha que queremos prejudicá-la. A Vet se levantou e entregou um pendrive ao oficial de justiça. Prova A, meritíssima. O áudio do dia de ação de graças preencheu a sala. A voz arrastada de Liam ecoou. Ela acha que é melhor do que eu. Aquele dinheiro deveria ser meu. Vou tornar a vida dela um inferno. Depois, a voz de Vitória. Não o provoque, Olivia. O tribunal ficou em silêncio. A juíza Rei encarou Vitória. Essa é a sua voz? O maxilar de Vitória se contraiu. Fora de contexto, ela murmurou. A Vet sorriu, tranquila. Temos os 37 minutos completos. Meritíssima. A juíza dispensou a desculpa. Por enquanto, basta. Savannah foi a próxima a testemunhar, a voz firme apesar da sua pequena estatura. Liam usou meu nome para abrir uma linha de crédito de $10 mil. Ela disse. Quando confrontei, Vitória disse que era apenas burocracia. Mandou eu parar de ser dramática. A juíza Rei se inclinou para a frente. Vitória sabia que era fraude? Savannah assentiu, firme. Sim. Um murmúrio percorreu a galeria. A Vet então apresentou o áudio como evidência de manipulação. Em seguida, Nico subiu, com o laptop aberto. Este registro de transações mostra que Liam transferiu $15 mil para uma LLC falsa. O depoimento levou direto ao nome de Vitória. A juíza Rei levantou uma sobrancelha. Você está alegando fraude? Nico assentiu. Sim, meritíssima. A juíza se virou para mim. Senhorita Olivia, gostaria de se pronunciar? Levantei-me, com o coração martelando no peito, e caminhei até a bancada, de frente para Vitória. Durante anos, pensei que eu era louca, sensível demais, dramática demais. Mas eu não era. Eu era apenas inconveniente. Não me encaixava no mito que eles queriam construir. Voltei meu olhar para a juíza Rei. Trabalho desde os 15 anos, paguei minha faculdade, nunca pedi nenhum perfume. Tudo que construí foi com meu esforço. Mas sempre que consegui algo, eles tentaram tomar de mim. Quando eu dizia não, me chamavam de instável. Carson levantou-se. Objeção. A juíza Rei o cortou. Seca. Sente-se. A Vet se aproximou,
com um envelope lacrado nas mãos. Meritíssima, aqui estão os resultados do teste de DNA, confirmando que Olivia não é filha biológica de Derek, o que invalida a legitimidade dos peticionantes. Vitória se levantou tão bruscamente que sua cadeira rangeu. Isto é calúnia. Yvette não recuou. Isto é ciência. Você falsificou a certidão de nascimento dela, desviou o dinheiro do fundo fiduciário para Liam e mentiu para este tribunal. A voz de Derek rompeu o silêncio. Você me disse que ela era minha filha. Vitória respondeu, fria. Você sabia que isso não fazia diferença. A juíza reabriu o envelope e examinou os documentos com atenção. Nos reuniremos novamente em 3 dias. Até lá, estou bloqueando o acesso dos peticionantes a todas as contas de Olivia. O som firme do martelo ecoou na sala. Do lado de fora, Vitória agarrou meu braço. O que você pensa que está fazendo? Afastei-a. Você deveria ter me deixado em paz. Liam se aproximou, os olhos arregalados. Isso ainda não acabou. Olhei direto para ele. Você já perdeu. Yvette surgiu atrás de mim. Deu um passo para trás. Liam. Ele recuou, e eu segui em frente, com o horizonte de Seattle se desenhando nítido contra o céu do entardecer. Tentaram me prender em uma jaula, mas eu quebrei as grades. O crepúsculo dourava minha varanda. Seattle, a cidade que guardava minhas cicatrizes e minha força. Sou Olivia, tenho 32 anos, e a vitória no tribunal foi minha. A tutela negada. A fraude da minha família exposta. O império deles desmoronando sob o peso da verdade. Mas justiça não é sempre doce. Ela deixou cicatrizes. A dor de uma família que eu nunca tive. O escritório de Yvette, 24 quilômetros adiante, em Bellevue, guardava os documentos finais. Meu apartamento, agora abarrotado de caixas para doação, era a pele velha de uma vida que eu não precisava mais carregar. Eu não estava apenas livre. Eu estava me tornando. No consultório de Yvette, ela serviu 2 taças de vinho. As cadeiras de couro rangeram quando nos sentamos. Até o fim do pior capítulo, ela disse, me entregando uma pasta. Dentro, estavam os documentos, indenização por danos, restituição financeira, e um pedido oficial de desculpas do Estado pela má condução do processo. Folheei os papéis, centenas de milhares de dólares em compensação. Isso é muita coisa, murmurei. Yvette sorriu. Você ganhou cada centavo. Tracei a borda da pasta, pensando na carta que ela havia recebido do sótão. Por que você me escreveu? Os olhos dela suavizaram. Eu sabia que você precisaria da verdade, não de um juiz, mas de alguém que foi apagado, assim como você. Levantei meu copo. Para o próximo capítulo. De volta a casa, Nico chegou com comida para a viagem, observando as caixas de doações, prêmios antigos, fotos, diários que eram dolorosos demais para reler. Tem certeza de que vai deixar tudo isso para trás? Ele perguntou. Fechei uma caixa com fita adesiva. Não sou mais essa pessoa. Ele sorriu e se sentou. Liam, você poderia escrever um livro. As pessoas adorariam. Eu ri. A ideia surgiu. Na minha mesa, abri um caderno e escrevi. Isto não é sobre vingança. Isto é sobre recuperação. Nico olhou por cima. Esse é o seu título. Eu sorri, trabalhando nele. O cemitério a 20 metros de Seattle estava silencioso, o céu cinzento carregado de palavras não ditas. A lápide de Thomas Reeves erguia-se modesta, com folhas cobrindo a base. Agachei-me, limpando-as. Não sei se você me conhecia, sussurrei, colocando uma cópia dos resultados do DNA sobre a pedra. Mas eu te conheço agora. Passos ecoaram atrás de mim. Yvette, segurando 2 cafés, me entregou um. Não pensei que você viria, eu disse. Ela acenou com a cabeça, olhando para a lápide. Eu devia a ele e a você. Ficamos ali, bebendo em silêncio. Eu comecei o fundo de bolsas de estudo, eu disse. Em nome dele, para crianças invisíveis em seus lares. Ela sorriu. Ele teria adorado isso. Olhei para ela. Será que ele teria me amado? Sua resposta foi instantânea, sem hesitação. Sem dúvida. Semanas depois, no estacionamento de um supermercado, a voz de Vitória me interrompeu. Olivia. Ela estava sentada no carro, mais velha, com as rugas de culpa marcando seu rosto. Eu não sabia como te amar, disse ela. Eu me virei para ficar firme. Você não estava me mantendo segura. Você me manteve pequena.
Os olhos dela brilhavam. Você me odeia? Eu sustentei o olhar dela. Não, mas eu não te perdoo. Ainda não. Ela sentiu, e eu fui embora, sua janela se fechando como uma cortina caindo. Naquela noite, na minha varanda, com um veterinário e Nico, as luzes da cidade pulsavam abaixo de nós. Passamos por uma garrafa de vinho, e o ar estava fresco. A justiça parece mais confusa do que eu pensava, eu disse. A Vete riu baixinho. Isso é normal. Nico se recostou. Você perdeu a ilusão. Essa é a parte difícil. Assenti e peguei um documento. Aprovação de mudança de nome. Olivia Rives. Eu ganhei isso, disse eu. Meu nome, tudo isso. A Vete ergueu seu copo para Olivia Rives. Nico tilintou meu copo para a verdade. Os copos soaram. Pela primeira vez, eu não estava sobrevivendo. Eu estava vivendo. Meu telefone vibrou. Um número desconhecido. Você acha que isso acabou? Olhei fixamente e depois bloqueei. O promotor público ligou mais cedo. Liam enfrentou acusações de fraude eletrônica. Perjúrio de vitória. Se eles voltassem, eu estaria pronto. Na manhã seguinte, adicionei ao meu caderno palavras fluindo como um rio. Eu não queimei o império deles por vingança. Fiz isso para resgatar a garota que tentaram apagar, para construir um legado para outras como ela e para viver como Olivia Rives, sem pedir desculpas.